Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento, hoje em horário novo, né? Umas 5 da tarde, numa quarta-feira, não é o horário habitual, é porque tivemos que fechar a edição um dia antes, aí, por conta de problemas na gráfica e na distribuição, a gente resolveu antecipar o fechamento da edição. Essa é a razão de estarmos aqui neste horário. Mas o pessoal que nos acompanha pela TVT deve acompanhar no mesmo horário de sempre, às quintas-feiras, 10h30 da noite. Então, e de qualquer forma, quem não puder acompanhar ao vivo, tem depois o vídeo disponível. Eu gostaria de agradecer a presença do meu colega de bancada, André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André. Oi, Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Mariana, nossa colega. Boa tarde também ao nosso convidado de hoje. O Barrocal sempre entregando que temos convidado. E também agradecer a presença, claro, da repórter Mariana Gabriela Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mari Gabi. Oi, Rodrigo, boa tarde, Barrocal. E como o Barrocal já disse, boa tarde também ao nosso convidado e a todos os nossos queridos leitores que nos assistem. O professor já reparou que é uma provocação, né? Eles sempre querem furar, mas tudo bem. E temos um convidado especial, o professor Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e também um colaborador de Carta Capital, está sempre aqui conosco. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós convidamos o professor para participar do programa por conta, fundamentalmente, de dois acontecimentos importantes que nós tivemos nos últimos dias, né? O primeiro foi uma tragédia, um massacre ocorrido na cidade de Rafah, dentro do território palestino, próximo à fronteira do Egito, um bombardeio israelense que acabou atingindo um acampamento de refugiados, deixando ao menos 45 civis mortos. As cenas de destruição, das tendas carbonizadas, do desespero das equipes médicas do Crescente Vermelho tentando socorrer crianças, mulheres, idosos, percorreram o mundo todo, geraram uma onda de indignação, vários líderes mundiais se pronunciaram a respeito disso, e o premier israelense Benjamin Netanyahu acabou se desculpando deste episódio, dizendo que foi apenas um trágico acidente. Essas são as palavras dele, trágico acidente ou um erro trágico, conforme a tradução. Mas, de qualquer forma, ele trata este massacre como um erro, um acidente comum a qualquer guerra. E também o outro acontecimento do dia de hoje, foi noticiado hoje, é que o governo brasileiro retirou o seu embaixador de Tel Aviv, o seu embaixador de Israel. Frederico Meyer havia já sido chamado para consultas no Brasil em outra ocasião, mas ele acaba de ser destacado, nomeado, para representar o Brasil na Conferência de Desarmamento da ONU. E, portanto, o cargo de embaixador ficou vago. Na prática, isso representa que o Brasil retirou o seu embaixador de Israel, né, professor? Sim, é uma atitude, vamos dizer, não usual, né? São raras as vezes quando isso acontece, mas, de toda forma, é bom dizer também o seguinte, sem embaixador, as relações políticas, comerciais, elas continuam. Inclusive, há vários casos de, não é esse, mas de não nomeação de embaixador. O Brasil ficou um bom tempo, na década de 90, sem embaixador dos Estados Unidos. Então, é um sinal, né? Pode ser que seja para pressionar, esperar o que Israel vai fazer, né? Mas pode ficar nisso apenas e não evoluir para algum tipo de corte de relações econômicas ou políticas, né? Eu pessoalmente não acredito nisso, não acredito. Gostaria, mas não acredito que isso vai evoluir para algum tipo mais drástico de corte de relações políticas e econômicas com Israel.
Professor, porta-vozes do governo de Israel afirmaram, depois desse ataque horrível no fim de semana, que essa guerra deve durar ainda vários meses. Estima-se que pode chegar até o final do ano. E agora teve essa primeira reação um pouco mais contundente do presidente Lula. E a comunidade internacional tem se mobilizado, vários países têm denunciado os crimes de Israel, a África do Sul abriu aquela ação acusando Israel de crime de genocídio no Tribunal Internacional de Haia. Eu queria saber o que o Brasil poderia fazer para endossar esse coro e que ações práticas o governo brasileiro poderia tomar para tentar trabalhar pelo fim dessa guerra. Olha, em relações internacionais, na política internacional, para você barrar um Estado como Israel, tem duas únicas possibilidades: pela força ou pela sanção econômica. Pela força, isso é praticamente impossível. O Israel é apoiado pelas grandes potências ocidentais, em particular os Estados Unidos, e, por outro lado, nenhum país, nenhuma grande potência, nenhuma potência regional, nem mesmo o Irã, está disposto a entrar em um conflito bélico com Israel em decorrência da questão palestina. Então, isso aí está fora de questão, né? Então, sanção econômica, essa que é a grande questão, que é o que todos citam, o caso do apartheid na África do Sul, né, que só teve o término quando isso aconteceu, né? O que tem acontecido, eu não sei, viu, se é a idade, se é porque faz muito tempo que eu acompanho a questão palestina, eu estou realmente no meu limite, viu? Desculpa. Pelo seguinte, eu tenho dito, tem uma frase do Ted Roosevelt, eu tenho citado isso, que famosa, o Ted Roosevelt era estilo Trump, então ele dizia: fale manso e desça o porrete. Ficou famosa essa frase. Acho que hoje em dia os países estão tomando uma atitude inversa. Alguns falam duro e agem mansamente. Então, ou seja, as condenações por direito internacional humanitário, direitos humanos, estão aí. Eu gosto de uma expressão do direito também, ad náusea, causa até náusea, de tanto que tem. As evidências são gritantes. Então, não tem mais para onde ir. Veja o que Israel fez. Onde é que está esse limite, né? Os Estados Unidos têm explicitamente condenado tanto o Tribunal Penal Internacional como a Suprema Corte, no caso de Israel, dizendo que não é para cumprir. E parlamentares americanos ameaçando, né, membros da Corte Internacional. Quer dizer, o representante de Israel na ONU rasga a carta da ONU na frente de todo mundo. Então, assim, é um assinte. E aí, esses países, como os europeus, etc., o Macron escreveu no Twitter, mas continua mantendo apoio. A Alemanha mantém apoio, né? Então, eu entendo que, na minha posição, a única questão é a sanção econômica. Não tem outro jeito, né? Então, para que o Brasil tenha quer dizer, o presidente Lula, quem quer os fins, quer os meios. Se ele quer assumir uma liderança nisso, ele tem que ir para a sanção econômica, e isso vai ser um importante sinal para toda a América Latina. Sem isso, ninguém vai parar Israel. Mas só uma última questão da sua pergunta, que é importante observar isso, essa declaração de hoje, que Israel está dizendo que vai durar mais meses, até o final do ano. Bem, isso significa que eles não conseguem derrotar o Hamas. Quer dizer, um território de Gaza, que é do tamanho de Parelheiros, cercado há muito tempo, não é só depois do 7 de outubro, sem água, sem alimentos, e eles não conseguem derrotar o Hamas. Então, na mesma medida que não conseguem derrotar o Hamas, o que acontece? Aumenta o número de mortos civis. E não é casual. Um dia antes desses ataques em Rafah, o Hamas enviou mísseis em Tel Aviv, dando sinal que estão lá, estão vivos, né? Então, o governo de Israel, as estratégias não conseguem.
derrotar aquilo que eles prometeram. Eles não conseguem derrotar o Hamas e não conseguem trazer os reféns. Pelo contrário, todos estão morrendo. Então, é uma situação muito, muito ruim, uma situação de que não se vislumbra nenhuma solução. Ninguém consegue ver, né, uma luz no final do túnel nessa circunstância. Professor, nesses quase 8 meses de guerra de Israel contra a Palestina, como evoluiu a opinião pública israelense? Lamentável, né? Mas a opinião pública israelense continua na seguinte, a grande maioria qualquer. Condena o Netanyahu, mas por quê? Condena Netanyahu porque, primeiro, ele não foi capaz de proteger a população, o cidadão israelense dos ataques do 7 de outubro. Com todos esses gastos de segurança, de inteligência, Gaza cercada e não conseguiu. 2, que eu acabei de levantar, não consegue trazer os reféns, né? E não derrota o Hamas. Não há manifestação em prol, ou seja, fim dos ataques, em prol dos palestinos, absolutamente nada. É a grande maioria, pelo que eu tenho acompanhado a opinião pública. Mais do que isso, iniciativas de grupos da sociedade, a gente tem assistido isso, que ou impede a entrada de ajuda humanitária ou destrói a ajuda humanitária. É muito fácil, todo mundo está criticando Netanyahu. É fácil. Se é isso, derruba ele. Por que o Congresso, por que o Parlamento não derruba o Netanyahu? Porque tem apoio, simplesmente isso. São críticas, mas que não estão no limite de retirá-lo. E, mais ainda, para ficar mais pessimista, quer dizer, aqueles que o criticam no parlamento, eventualmente, não vão parar esse ataque. Duvido. Então, ou seja, o Netanyahu vai ser, no final, para ter uma solução, para parar o genocídio, a solução final vai ser o Netanyahu será o bode expiatório. Não tem outra saída. Ele vai ser queimado para ter algum tipo, né, de redenção de Israel diante de todo esse amontoado de crimes que não para mais. Professor, 2 perguntas. A primeira é a seguinte: em que medida a continuidade da guerra não interessa pessoalmente a Netanyahu, já que ele está nessa enrascada, né? E a segunda é: para que serve a ONU de fato hoje? Porque, veja bem, o secretário-geral da ONU se manifestou claramente contra a guerra há muito tempo. A agência da ONU para refugiados palestinos há tempos está denunciando as atrocidades que ocorrem lá, e bastou Israel fazer uma acusação de que meia dúzia de funcionários tinha ligação com o Hamas para vários países cortarem, inclusive, o financiamento da agência. O procurador do Tribunal Penal Internacional pediu a prisão do Netanyahu. A Corte Internacional de Justiça, o senhor mesmo mencionou, fez uma determinação expressa para que eles parassem os bombardeios, e eles continuam, né? Na prática, o que resta da ONU hoje? Em primeiro lugar, o que você disse do Netanyahu é verdade. Ele só se mantém no poder em função dessa guerra. Agora, não vai ser ad eterna essa guerra. Quer dizer, ele deve estar, ao mesmo tempo que promove os ataques, ele deve estar, obviamente, pensando em alguma saída. Ele não está encontrando uma saída para ele, para o governo dele, né? Parece, ao que tudo indica, que realmente é o fim do Netanyahu. Agora, o fim do Netanyahu não significa que vamos, né, entrar num momento diferente para Israel. Eu acredito que o próprio Estado de Israel está entrando numa enrascada que não vai sair mais. Hoje, sai uma notícia que o Haaretz impresso, em hebraico, foi censurado, e as matérias estão riscadas. Eu vi essa informação e o print no perfil do Varoufakis, né, do grego, né? Bom, ONU. Olha, Rodrigo, antes de tudo isso aí, minhas aulas de política internacional, sempre alerto para essa relação
né, de política de poder, política de força e direito internacional. E passo por alguém pessimista, mal-humorado, né? Mas está na gênese, não é a ONU, então, está na gênese das organizações internacionais e do direito internacional esses problemas que você está apontando. Ou seja, aquela palavra em inglês que eles usam, enforcement, para ter, né, para ser obrigatório, você precisa ter uma estrutura atrás. Então, veja só, quando você tem grandes potências, consenso, a pessoa não tem consenso também, é um consenso de grande potência, ou um grande consenso entre países, o uso da força, ou, no sentido inverso, parar o uso da força de outros, funciona, ocorre, não sei se é bom ou ruim. Quando não tem, não funciona. É isso. Então, quando a gente fala da ONU, a ONU é uma organização internacional, quer dizer, entre nações, não uma organização supranacional. Portanto, ela é aquilo que os países, eu diria as grandes potências, querem que ela seja. Senão, não adianta. Então, muita gente fica, o próprio Brasil, muitos analistas, falando dos vetos, criticando os vetos, né? O veto não é problema, tanto é que uma das últimas votações no Conselho de Segurança, vamos lembrar, que pouca gente comentou, os Estados Unidos não vetou. E o que aconteceu em seguinte? Nada. Porque você tem que passar para outro momento, que é a implementação. Quer dizer, quando você, por exemplo, quando você decide para o uso da força, o outro momento qual que é? Os países devem enviar seus contingentes militares. Não tem exército, não tem força armada. E quem vai enviar? Quer dizer, então, você vê, caso da Líbia, que teve a ONU, claro, é muito fácil. A Líbia era um país em guerra civil, houve o consenso, a Rússia e a China se abstiveram e atacaram. A Guerra do Golfo em 91, né? São poucos os casos também. Então, quando a gente fala isso da ONU, a gente fala das outras agências. Vamos para a Corte Internacional ou Tribunal Penal Internacional. Mesma coisa. Ele não funciona para quem ganha a guerra, não funciona para quem tem poder, funciona para quem não tem. Então, no limite, é o uso do poder. Israel está se lixando por isso, porque tem atrás dele os Estados Unidos, e as outras grandes potências não vão querer chegar ao limite com Israel, né? Então, por isso que quando eu iniciei aqui, que eu falei que eu já estou muito sem paciência, porque é tudo simbólico, no moral, é verdade. Então, muita gente está escrevendo aí, Israel está isolado. Isolado como? Diplomaticamente, ele mantém relação comercial, militar com todo mundo. Ninguém até agora. São questões pontuais e muito raras. O governo da Espanha proibiu o abastecimento de um cargueiro e tal, aí a gente comemora, tal. Mas fora isso, o que tem? Nada, absolutamente nada. Veja só. O Macron está indignado, mas só ele, né? Mas é o que eu falei lá da frase do Roosevelt, inverte. Os países. E por que isso? Porque a opinião pública está contra. Cada vez maior contra Israel. Então, os países, para tentar se equilibrar, eu estava olhando as cenas em Paris antes de ontem, uma coisa impressionante, mobilização popular e espontânea em Paris, e todo o ataque. Então, para que eles se equilibrem um pouco na opinião pública, eles fazem essas declarações. Dá um certo alívio, o Erdogan é outro. Campeão em declarações contundentes contra Israel. Agora, para finalizar, não precisa de grande potência. Se os países árabes, principalmente, ou tão somente, nem precisa dos outros, as monarquias do Golfo se mexerem, o genocídio acaba amanhã, né? Monarquia do Golfo não é só petróleo. Dos 10 maiores fundos de investimento do mundo, 5 estão lá. E eles têm poder para coagir Israel economicamente. Então, se quiser, para isso aí. Agora, a opinião pública está contra. Um dia vem uma pesquisa, embora ditadura, tudo, tem opinião pública. Na Arábia Saudita, 85% contra qualquer tipo de acordo com Israel. Mas não chega no limite, né, do Estado da Arábia Saudita agir, né? Então, se isso acontecer, não é mais ninguém no mundo, só as monarquias do Golfo. Isso para na hora.
É o que pelo menos eu torço para que aconteça. Professor, tem acontecido uma série de manifestações, o senhor até acabou de citar uma manifestação espontânea na França, os Estados Unidos, várias universidades ocupadas, aqui no Brasil a USP fez uma ocupação de duração um pouco mais curta, mas fez, e mundo afora tem acontecido tanto manifestações de ocupar praças, quanto universidades ocupadas. O senhor acredita que Israel está perdendo a narrativa da guerra na opinião pública? Isso está, porque de um modo geral isso não acontece, né? Estaria isso acontecendo agora? E se tá, qual que é o efeito disso? Bom, que Israel perdeu, isso já está muito evidente, está claro. Quer dizer, e o próprio governo de Israel e os próprios apoiadores de Israel sabem disso. Quer dizer, por que Israel está fazendo censura agora no Haaretz? Por que Israel expulsou a Al Jazeera, expulsou e confiscou os seus equipamentos? Né? É a única democracia do Oriente Médio, não? Então, é a única. E é a única que mata para burro também. Né? Então, por que a Alemanha está tomando atitudes drásticas, reprimindo? Por que a Inglaterra, por que Estados Unidos? Que é o que você citou. Quer dizer, justamente, na medida que cresce as movimentações populares de opinião pública, cresce a repressão, porque não tem onde ir esse terreno. Veja, olha, eu tenho assistido as declarações do porta-voz da Casa Branca. Gente, aquilo é uma piada. É uma piada. O cara agora disse: não, as bombas que jogaram foi de pequeno poder de destruição. Essas são as respostas. Uma coisa deprimente. Eles estão com vergonha. Hoje, aliás, mais um funcionário do Departamento de Estado pediu demissão. Essa semana, uma funcionária que se identificou como judia e que não compartilha com os valores, dizendo que genocídio de Gaza não compartilha com os valores do judaísmo, e fez um artigo no Guardian e saiu. Então, a opinião pública acabou. Agora, precisa chegar nos representantes. Aí é que está. Então, veja, todo mundo dizendo que o Biden corre risco de perder a eleição em função disso. E ele está indo até o fim. Eu sou obrigado a concluir que essas forças que dirigem o Biden são muito maiores até para ele optar a perder a eleição. Eu não tenho outra lógica nisso. O Biden foi o político, isso é oficial, nos Estados Unidos, que mais recebeu dinheiro do lobby israelense nos últimos 20 anos. Né? Fora isso, há uma articulação muito forte. Eu estou entre aqueles que não colocam que o lobby é a grande questão. É uma posição do Chomsky, que não é muito divulgada. Por quê? Porque ele diz que é mais do que isso. Está incrustado nas elites dessas sociedades. O lobby é um negócio pontual, de um grupo e tal, que influencia o parlamentar. O lobby é um sinal disso, mas é muito maior, porque não é possível o que essas grandes potências fazem. Né? Então, perdeu. Agora, isso não está reverberando nos representantes. Aí é que está, que são aqueles que decidem. A médio e longo prazo, isso vai aparecer, que é o medo nos Estados Unidos. Por quê? Entre 23, 24 anos até 35 anos, já era 65% a 70% contra as ações de Israel e grande parte dos judeus nos Estados Unidos, principalmente Nova York, das cidades progressistas. Então, já perderam, já era. Eu tenho dito que a Hasbara, porque Hasbara é a palavra, né, que designa um pouco, não tem muita tradução, mas da propaganda, né, de Israel, que é contra-argumentar e tal, nunca teve tão ruim. É um negócio assim. Enquanto o pessoal dizendo que isso em Rafa estava meio estranho, poderia não ter sido Israel, o primeiro-ministro admite que porque e diz que é um erro trágico. Quer dizer, eles já não se articulam mais, não conseguem harmonizar, articular minimamente. Agora está circulando, que é patético, eu fui ouvir. Mais uma, pegando uma gravação entre palestinos, sugerindo que foi o Hamas que fez a ação em Rafah.
É um negócio vergonhoso, vergonhoso. Fizeram isso já no hospital também, né? Justamente, mesma coisa. Então, parece que é uma nova tática, uma tática, né, bem precária, né? Professor, o senhor apontou como uma possível determinante para o fim da guerra a posição dos governos ali da região, né, as monarquias, né? O senhor mencionou monarquias especificamente. Por que e eu não me refiro apenas a esse momento do conflito, mas a um período mais longo, por que esses governos dos países árabes ali da região nunca agiram conjuntamente, de forma contundente contra Israel? O único governo que hoje em dia parece ter uma postura um pouco mais aguda é o do Irã, que sequer é um país árabe, na verdade, é um país de origem persa, né? Sim. Olha, André, isso daí eu acho que tem um motivo histórico que eu vou apontar, e acho que parte dele continua. O motivo histórico, quando surge, aparece a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, está fazendo aí 60 anos, os palestinos vinham como aqueles que eram os povos mais politizados, mais à esquerda, porque era predominantemente de esquerda, o movimento, que exigia democracia. Então, havia um medo de que isso contaminasse a região e derrubasse os governos. O próprio Egito do Nasser, que alçou a OLP, a organização, deu apoio, etc., pero não mútil, não permitia a OLP certas ações, controlava. Agora Israel já ultrapassou. Até um tempo atrás eu sempre lembrava que o maior massacre de Palestina havia sido feito por um governo árabe, a Jordânia, o Setembro Negro. Foram massacrados, porque boa parte dos palestinos estavam na Jordânia, articulando com os movimentos de esquerda, e foram massacrados. Foram para o Líbano. Se articularam com quem? Com os socialistas e os comunistas libaneses da Guerra Civil do Líbano. Massacrados por Israel e pela Síria. Não foi só Israel. Síria, o pai do Bashar. Né? Então, os palestinos trazem essa marca, que pode causar instabilidade, isso cai os governos ditatoriais. Então, esses governos ficam no fio da navalha. Quer dizer, a opinião pública em todo o mundo árabe, ou eu diria islâmico, mais do que o árabe, apoia a causa palestina. É uma das primeiras questões, até à frente de questões domésticas. Né? E esses governos, por vezes, fazem pequenos sinais para que controle um pouco a população. Né? Eles vão ali tentando manejar a população. O Marrocos é um deles. O Marrocos aderiu aos acordos de Abraão. Teve várias manifestações de Marrocos contra Israel. Então, é uma corda bamba isso daí. Mas o fato é que os palestinos, inclusive individualmente, né, continuam sendo muito maltratados pelos governos. Eu conheço aqui palestinos refugiados, no ano passado, vieram fugidos da Síria, então, com os documentos, tudo legais, foram para o Líbano, porque os seus pais não puderam voltar, o avião fez conexão em Dubai, eles voltaram. Eles ficaram 3 dias dormindo no aeroporto e voltaram. O governo de Dubai proíbe palestinos de passar por lá. É uma coisa horrorosa o que se faz com os palestinos. Então, essa hipocrisia. Por isso também, ao mesmo tempo, eu vou até dizer, idiotice, né, que o Israel divulga, que é árabes versus judeus. Né? Porque Israel sempre fez isso para dizer que é o Davi contra Golias. Aliás, um problema da historiografia, mesmo a boa historiografia, fala guerras árabes israelenses. Quem entrou em guerra com Israel foi Egito e Síria e Jordânia uma vez, mas ninguém. Ninguém entrou em guerra com Israel, de todo mundo árabe. Nunca entraram. Né? E isso acabou lá em 73. Nunca mais teve uma guerra de Estado árabe. Então tem algo nebuloso aí, o que satisfaz a muitos, dizer são os árabes. Não tem nada de árabe. Os palestinos são muito maltratados, são muito mal vistos, repito, pelos governos. Né? Então, é isso que acontece. Agora, eles estão sendo muito pressionados pela população, porque, vamos dizer assim, no linguajar popular,
está pegando muito mal. Quer dizer, é um assíncio que está fazendo. As pessoas, mesmo que não são politizadas, não conseguem mais engolir isso que está acontecendo. Então, a Arábia Saudita não entrou nos acordos de Abraão e tem dado, naquele aspecto, eu falei, declarações duras. Né? Para mim, está assim, tá ótimo, porque antes ficava contra os palestinos. Né? Então, eu entendo que, inclusive, a saída para um fim de genocídio, uma possível reconstrução de Gaza, vai passar por algum deles. Principalmente Arábia Saudita, Emirados e Catar. O eixo hoje está ali. Síria está arrebentada, Iraque está arrebentado, o Egito também acabado, uma ditadura lá, mas economicamente. Então, todos esses lugares do nacionalismo árabe acabaram. Não tem mais nada. Né? Líbia, tudo mais acabaram. Então, restou, infelizmente, as monarquias e, como se apontou, o Irã, que é muito pragmático. As pessoas não entendem isso. O Irã não entra. O Irã teve a guerra com o Iraque, ponto. Que foi muito provocada pelos Estados Unidos. Fora isso, eles não vão entrar em confronto com Israel e nenhum outro país, nenhum outro estado ali na região. Professor, nós recebemos aqui vários comentários, eu não poderia deixar o senhor partir sem ler alguns deles. O Fernando Kowalczuk, acho que é assim que se pronuncia, diz que avalia que a atitude de Lula é típica de estadista. Daniel Faria diz já ter perdido a fé na humanidade, na ONU e nas autoridades. O Ronaldo Moraes pensa que é tudo um teatro. Inaldo Martins diz que Estados Unidos e sua indústria de armamentos está lucrando com a guerra, tanto na Ucrânia quanto em Gaza. Nader elogia a sua análise, diz que é uma análise muito precisa do cenário. Ramos Sobrinho diz que parece que os israelenses estão dizendo bombardeamos e matamos, mas foi aos pouquinhos. Eu acho que não foi aos pouquinhos, não, foi bem escancarado mesmo. Mas... E também o Daniel Faria voltou a dizer que os grandes países do mundo são cúmplices desse genocídio. Agora, para encerrar, professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre as eleições nos Estados Unidos. O senhor acredita que o conflito em Gaza tem potencial de fato para influenciar no resultado das eleições, para provocar a derrota de Biden? O eleitor democrata estaria disposto a permitir o retorno de Trump por conta dessa insatisfação com o que está ocorrendo no Oriente Médio? Professor, você me perdoe, antes do senhor responder, eu queria acrescentar o seguinte, mas o eleitor americano tem para onde correr? Porque Donald Trump não vai mudar a política para Israel, vai? Não, eu vou me basear naquilo que eu tenho lido das pesquisas. E boa parte delas indicam o seguinte. Primeiro, a diferença vai ser pouco entre eles. Está pau a pau, Trump e Biden. O pouco aí, entre aspas, que repercute num militante do Partido Democrata vai ser o bastante para o Trump ganhar. E quem é esse perfil? É um perfil que vai para a rua. Um perfil que, inclusive, foi considerado os mais importantes para o Biden vencer. Era gente politizada, que mobiliza, esse pessoal. São jovens, universidades, ou mesmo não jovens, mas que têm uma linha tipo Bernie Sanders e tudo mais. Então, eles têm manifestado, inclusive pelo que nós estávamos comentando. Há uma violência contra eles. Veja, nós não estamos mais num momento assim que o Partido Democrata não está dando voz para eles. Não, eles estão praticando violência. A repressão a esses estudantes foi violentíssima. Tinha sniper numa universidade, no topo da universidade, lá olhando, coisa horrorosa. Derrubaram a reitora de Harvard. Né? Então, não é pouco isso. Né? Então, a pergunta se ele tem para onde recorrer, tem, não votar. Que é isso que eles estão dizendo, abstenção. Eles não vão votar. Né? Porque, veja, agora, hoje, estou falando agora que eu vi, estampado na capa do New York Times, perfil democrata. As bombas, foto, tudo investigação. As bombas usadas em Rafah são dos Estados Unidos da América.
Está na capa. Né? O Washington Post tem feito reportagens, inesperadamente, bastante críticas. Né? Nós estávamos falando aí da narrativa. Já vi manifestação de jornalistas contra o New York Times, tudo, mas veja, comparada a outra imprensa no mundo, ou até a nossa aqui, a grande imprensa, eles estão fazendo, tem ali um papel de dar visibilidade a isso e de crítica aos democratas. Portanto, a situação do Biden, eu diria que é cada vez pior. E só para terminar, eu sei que está no tempo, mas o Trump está reforçando um discurso do Trump, olha que interessante, que vai pegar não só a direita, mas o centro. O Trump está dizendo, e é fato isso, que o Biden é um trapalhão, que ele está deixando o Oriente Médio em chamas, que isso não aconteceu na época dele. E todo mundo tem a imagem dos Estados Unidos fraco, que o Israel, eu vi ele falando isso, que Israel é aliado, mas não pode mandar nos Estados Unidos. Ele falou isso para um jornalista que estava perguntando, vocês não podem fazer o que vocês querem. Ele olhou para o cara e falou que era um jornalista israelense. Então, a situação do Biden realmente não é boa para essa eleição, não. Tá certo. Professor, eu agradeço muito pela sua atenção, pela sua presença, não só nesse programa, mas inclusive aqui nos comentários que você faz no nosso canal no YouTube. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, professor. Até mais. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, e vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Essa também foi uma semana bastante complicada para o governo Lula no Congresso Nacional, né? E eu acho que, assim, Mariana, desculpa, mas eu vou ter que passar a palavra para o Barrocal, porque acho que só ele é capaz de explicar melhor o que foi aquela bagunça que ocorreu ontem, né? Eu tinha até pedido para o Cacá, eu vou ter que entregar ele aqui, né? Até tinha pedido para o Cacá separar um trecho, né, dos parlamentares na Câmara gritando: Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Olha o nível que os parlamentares, chegamos. Não manifestantes que estavam os próprios parlamentares. Os próprios parlamentares, né? E o Cacá, ele simplesmente recusou o meu pedido, alegando que ele estava sobrecarregado com uma série de coisas para editar, enfim, e uma sucessão de transmissões ao vivo e tal, enfim. Desculpa, né, Barrocal, sabemos muito bem disso, mas o que foi aquela bagunça ontem? Rodrigo, tivemos ontem, então, uma sessão do Congresso Nacional, que é uma reunião conjunta de deputados e senadores, para examinar vetos presidenciais feitos em alguns projetos transformados em lei, quando da sanção desse projeto transformado em lei pelo presidente da República. No caso, tivemos vetos ainda do tempo de Jair Bolsonaro presidente, mas também veto feito pelo presidente Lula. No caso de vetos feitos por Jair Bolsonaro, vou destacar dois. E nos dois casos, o Congresso Nacional manteve o veto, ou seja, o Congresso apoiou Jair Bolsonaro. Veto 1 foi permitida, ou melhor, ficou mantido o veto na criminalização de fake news por parte daqueles que praticassem fake news, usassem de fake news. Esse dispositivo estava na lei originalmente aprovada pelo Congresso, que substituiu a velha Lei de Segurança Nacional. Jair Bolsonaro, diante dessa lei aprovada pelo Congresso, vetou a criminalização das fake news. Vitória do bolsonarismo, vitória das fake news. O outro veto feito, me perdoe, nesse caso já é um veto do governo Lula, é o veto das chamadas saidinhas. O Congresso Nacional, recentemente, aprovou uma lei que acaba com a possibilidade de pessoas que estão cumprindo pena saírem antecipadamente aí, das detenções, poderem ter saídas provisórias antes do final do cumprimento da pena, em determinadas circunstâncias. Essa saída que existia é conhecida como saidinha. Essa lei foi proposta no governo Lula, aprovada no governo Lula, graças a uma aliança do bolsonarismo com os setores direitistas não bolsonaristas do Congresso.
No caso desses dois vetos, o veto da criminalização das fake news, que foi mantido, e o veto contra as saidinhas, nós tivemos essa mesma circunstância. O bolsonarismo aliado a setores direitistas do Congresso Nacional. Isso significa o quê? Duas coisas. Primeiro, a força da direita no Congresso Nacional. É mais um exemplo do tamanho do poder de fogo do direitismo no Congresso Nacional. Mas significa também olhar para frente, para um dos fatos mais importantes, mais decisivos para aquilo que será o fim do governo Lula, que são as eleições para presidente da Câmara e do Senado em fevereiro do ano que vem. Eu diria que essas votações vistas ontem, no caso desses dois vetos, já significam uma pré-aliança do bolsonarismo com os setores direitistas do Congresso para que sejam eleitos, no lugar de Arthur Lira na Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco no Senado, nomes que continuem fazendo parte desse mesmo campo político, o do direitismo. Nós tivemos um terceiro veto votado, e nesse caso, um veto feito por Lula, e o governo Lula ganhou. Do que estamos falando? O Congresso Nacional tinha decidido, ao votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias no ano passado, essa lei, a LDO, era uma espécie de rascunho do orçamento deste ano, 2024, essa lei, por obra dos congressistas, tinha um calendário para o governo liberar emendas, liberar dinheiro das chamadas emendas parlamentares. Emendas que são obras inseridas no orçamento federal por deputados e senadores. Nesse caso, o governo Lula ganhou. O veto ao calendário de pagamento das emendas não existe mais. Esse é o resumo da ópera, Rodrigo. Agora, o que fica como símbolo maior disso tudo, para além dessa aliança que se desenha, e eu já destaquei, entre o bolsonarismo e o direitismo não bolsonarista no Congresso, é que o governo Lula tem dificuldades concretas hoje de atuação dentro do Congresso Nacional. É isso que motiva, por exemplo, um deputado do PT ter me dito ontem no Congresso Nacional, durante essa sessão, que é preciso que o governo Lula, é preciso que o presidente da República faça uma reforma ministerial, porque os ministros existentes hoje não cumprem a função de defender o governo. É uma reforma ministerial que esse parlamentar petista acha que podia ser feita assim que passar a eleição municipal de outubro, que vai ser o momento que a gente vai ter uma noção do tamanho das forças políticas no Brasil e sobre aquilo que se desenha para a eleição presidencial de 2026. Olha, eu tendo a concordar com a sua fonte, porque, afinal de contas, você abre espaço no governo para essas lideranças de outros partidos que não são do seu campo político, para quê? É para isso, não? E se não está cumprindo o acordo, talvez seja melhor mesmo o governo Lula começar a despachar essas lideranças para fora do governo e ver se outras assumem um compromisso de fato com a agenda do governo que representa, né? Essa é uma incógnita importante, Rodrigo. Vamos supor que o presidente decida fazer uma reforma ministerial, tirar o ministro que está lá e não defende o governo e abrir espaço para quem estiver disposto a defender o governo. Quem está disposto a defender o governo? Pois é. Ou talvez, então, Barrocal, os partidos do chamado campo progressista precisam acordar para a vida e se mobilizar, não? Porque se você não tem apoio no parlamento, você tem que ter povo na rua. Agora, se você não tem nem povo na rua, nem apoio no parlamento, aí você não manda nada, né? Verdade. Vem aí, está no horizonte um momento de dificuldade para o governo Lula a partir da virada de 2024 para 2025, com base em dois determinantes: a eleição municipal de outubro para prefeitos e vereadores e a eleição americana. Se Donald Trump voltar à Casa Branca, isso significará um fôlego novo para a extrema-direita mundialmente falando, o que significa que isso vale também para o Brasil. E esse clima será importante para as eleições de presidente da Câmara e do Senado no ano que vem. E se ganharem candidatos na Câmara e no Senado
identificados mais com o direitismo e em compromisso com o bolsonarismo, será um biênio final do governo Lula muito difícil para o presidente da República. Pois é. Acho que mais melancólico do que uma rainha da Inglaterra, porque não acredito que a rainha da Inglaterra tenha tal oposição no Reino Unido. Mas vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Eu esqueci de apresentar para vocês a capa da edição semanal de Carta Capital, que trata aí das escolas cívico-militares. O último estado a aderir a essa onda foi o estado de São Paulo. A Mariana tinha até preparado uma reportagem a respeito na edição anterior, mas essa é uma matéria que ela fala sobre essa onda que está enfim, se alastrando pelo país. O projeto em si de Bolsonaro, que previa repasse de recursos do Ministério da Educação para os estados e municípios fazerem a implantação desse modelo, ele foi interrompido pelo governo Lula. Mas, na prática, essa interrupção desse programa foi, enfim, só acabou com os repasses do MEC. Os estados e municípios passaram a abrir as suas próprias escolas cívico-militares com recursos próprios, né? Sobretudo naqueles estados e municípios administrados por políticos bolsonaristas. Então, na prática, talvez até esse gesto do MEC tenha incentivado que mais estados e municípios aderissem a esse modelo, que, como mostra a reportagem da Fabiola Mendonça, é um modelo que traz uma falsa solução para os desafios do ensino no Brasil. Né? Afinal de contas, sempre apontam como exemplo as escolas militares, 100% militares, aquelas que são administradas diretamente pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, mas o que os defensores não falam é que essas escolas chegam a ter um custo por aluno até 3 vezes superior ao de uma escola pública comum, né? E que estas escolas militares, administradas diretamente pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica, elas gastam mais do que os institutos federais de ensino e de que as chamadas escolas de aplicação, ligadas a universidades públicas, que têm um desempenho superior, gastando menos. Desempenho superior, por exemplo, no Enem e em outras avaliações. Isso não costuma ser dito. E essa reportagem ela aprofunda um pouco mais esse debate. Recomendo muito a leitura. O Barrocal também tem uma matéria, mas eu vou pedir para o Barrocal comentar depois da Mariana, que fez uma matéria. Mariana, bem rapidamente, que estamos aqui próximos do encerramento, mas a Mariana ela fez uma reportagem interessante sobre um programa, né, de pós-doutorado exclusivo para pesquisadores negros da USP. Foi um programa inovador, lançado no ano passado, né, o edital. Selecionou 50 pesquisadores, mais de 1.000 candidaturas, né, Mariana? Mas selecionou esses 50 pesquisadores, mas, para a surpresa dos contemplados, dos bolsistas e de alguns professores da USP, essa iniciativa parece ter sido uma iniciativa meramente pontual, é isso, Mariana? Infelizmente, sim. A proposta é muito boa, é de fato inédita, não tem um grupo tão expressivo com pós-doutorandos negros dedicados integralmente às suas pesquisas em nenhuma outra universidade no Brasil, é pioneiro. Mas o edital termina agora em junho e as pesquisas, 1 ano é muito pouco tempo para o pós-doc, e essas pesquisas elas ainda estão em andamento, independente delas não estarem concluídas ou não. O indicativo da universidade até agora é que esses pesquisadores não vão ter a bolsa para continuar o projeto, eles vão continuar a pesquisa sem esse recurso, então não vão mais ser pesquisadores em tempo integral, porque eu conversei com vários deles e todo mundo ali precisa trabalhar para sobreviver, ninguém está com a vida ganha, então a bolsa era o que garantia que essas pessoas pudessem se dedicar exclusivamente a esse projeto.
E aí os projetos são muito interessantes, porque a maior parte das pessoas com quem eu consegui conversar contam que ao longo da carreira elas tiveram um start, uma observação de alguma coisa que acabou ficando de lado porque a pessoa não tinha como fazer aquilo, ela estava de fato ou dando aula, ou trabalhando no hospital, ou advogando, são pessoas de várias áreas. E agora, finalmente, elas conseguiram recurso e tempo para se dedicar a esse trabalho, e são trabalhos inéditos. Tem uma moça, por exemplo, que é a primeira pesquisadora no Brasil a pesquisar fotoproteção para pele negra. Parece absurdo a gente descobrir que ninguém tinha pensado sobre isso até hoje, assim. Ela está pensando, está estudando. Conversei com uma neurocientista que, quando ela fazia residência no Hospital das Clínicas, ela falou, olha, eu notava que as pessoas negras chegavam com casos de doenças neurais mais agravados já para cirurgia, e eu não entendia se aquilo é porque elas não tinham tido acompanhamento ou se porque aconteceu de a doença se desenvolver de um jeito que o médico não percebeu e essa pessoa só foi parar na sala de cirurgia com a coisa já muito agravada. Muitas pesquisas correm em sigilo, essa é uma delas. Ela falou, não posso ainda revelar os resultados, mas já deu para encontrar um racismo nos atendimentos, o que é bastante grave, ninguém tinha pensado sobre isso ainda. E, claro, esses pesquisadores não estão pesquisando só questões ligadas à vida das pessoas negras, eles estão pesquisando temas mil, e consegui conversar com a pró-reitora da Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que é onde esse projeto está alocado na USP. Ela disse que o reitor recebeu os relatórios dos trabalhos até agora, está avaliando, gostou do resultado, só que eles não têm nenhuma resposta afirmativa para dar, nem para a gente da carta, muito menos para os pesquisadores. Aí, porque o receio de que esse projeto tenha sido uma lufada muito rápida na USP? A pesquisa e a ciência, a educação tem sido um alvo do governador Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo. Há poucas semanas, ele tentou reduzir recursos das 3 principais universidades paulistas, a USP, a Unifesp e a Unicamp. Depois, ele recuou e, mais tarde, ele apresenta a lei orçamentária para o ano que vem, propondo corte de 30% nos recursos da FAPESP, que é a principal financiadora de pesquisas em São Paulo. Então, está naquela corda bamba. Os alunos não sabem se vão continuar com seus projetos, fizeram um ato grande, representativo essa semana, para exigir que o programa continue, mas, de fato, São Paulo está nessa incerteza na mão de um bolsonarista moderado. Tá certo, Maria. Só uma correção, é Unesp, não Unifesp. Unifesp é do governo federal, mas também está com problemas, né? As federais aí também estão com problemas aí de salariais, de reajuste, muito por conta dos problemas herdados aí de gestões anteriores e dos sucessivos cortes que ocorreram no ensino superior ao longo das gestões Temer e Bolsonaro. Mas seja como for, também aí várias universidades em greve ou prestes a declarar greve, universidades federais aí por conta desses reajustes salariais que estão represados há muito tempo. Barrocal, agora sim, voltamos para você. Eu queria que você me falasse rapidamente, sem entregar igual a Mariana, que é muito generosa, a sua matéria dessa semana, que fala sobre, enfim, medidas para proteger a indústria brasileira, é isso? Para proteger as empresas que atuam no Brasil? Correto, Rodrigo. Política industrial. Política industrial, que é o carimbo genérico disso que você descreveu como defesa da produção nacional. Política industrial sempre demonizada pelos nossos liberais do tal do mercado financeiro, seus porta-vozes na mídia, mas política industrial que está na moda no mundo. E quem diz isso é o FMI, que não pode ser acusado de esquerdismo.
O FMI divulgou nesse ano um estudo intitulado O Retorno da Política Industrial em Dados e chegou a algumas conclusões. Por exemplo, essa onda recente de política industrial, ela é liderada por países ricos, ou seja, Estados Unidos, os europeus e a China. China, no caso, é uma economia rica, não dá para dizer que a população chinesa seja. E liderada também, essa onda de política industrial, por governos de direita que seriam mais inclinados a adotar medidas de política industrial. Então, na minha reportagem, eu conto o que o governo Lula já fez de medidas de política industrial, o que ele pretende fazer daqui para frente, e aproveito para contar também sobre a aprovação na Câmara dos Deputados ontem de uma cobrança de imposto, esse imposto é de 20%, sobre aquelas compras feitas em sites de comércio eletrônico no valor de até $50. Os deputados fizeram isso por pressão patronal, a indústria e o comércio defendem essa tributação, se sentem prejudicados diante da concorrência estrangeira, especialmente a chinesa. E os deputados fizeram isso no embalo da votação justamente de uma medida de política industrial do governo. Falta saber, nesse momento do programa, são cerca de 18 horas da quarta-feira, 29 de maio, se o Senado vai aprovar essa taxação aí das compras em sites eletrônicos e, caso o Senado aprove, o que fará Lula? Vai sancionar essa taxação ou vai vetar a taxação? Aliás, muitos órfãos daquela empresa chinesa que há uma disputa sobre como pronunciar o nome, né, Mariana? Afinal de contas, é Shein ou Shein? Olha, eu vou de acordo com o campo popular que fala Shein. Shein. Mas reza a lenda que é Shein. Tá certo. Bom, pessoal, só lembrando, né, que Carta Capital, como vocês sabem, depende do financiamento dos nossos leitores para sobreviver. Então, vocês podem fazer doações para a gente, contribuições por Pix, inclusive. Eu imagino que o Kaká já deve estar colocando aí no letreiro a nossa chave Pix para quem quiser contribuir. É sempre muito bem-vindo se vocês puderem fazer também uma assinatura, tanto da edição semanal de Carta Capital impressa para receber em casa, ou mesmo da edição digital, que você tem acesso a toda a revista, ao conteúdo da revista em sua casa pelos aplicativos, pelo site de Carta Capital. Até isso seria fundamental para a gente conseguir investir aqui num sistema melhor de isolamento acústico, né? Porque ao longo da nossa transmissão nós tivemos a interrupção da polícia militar aqui na porta de casa, passando com seu giroflex e um totozinho, aquele totozinho de que alguém levou um enquadro, né? Tivemos aqui cachorro, tivemos uma pessoa passando atrás da Mariana, né? E isso eventualmente ocorre por quê? Porque a gente está aqui com um equipamento que não tem isolamento acústico, né? Para melhorar também a qualidade das nossas transmissões, é fundamental que a gente tenha aí a contribuição de vocês. Então, tudo que vocês puderem oferecer em termos, né, de assinatura ou de contribuição é sempre muito bem-vindo. E lembre-se que você pode presentear alguém com uma assinatura de Carta Capital. Muitas vezes, a depender da localidade onde você se encontra, a assinatura de Carta Capital chega a ser o preço de uma garrafa de cerveja, né, Barrocal? Acho que aí em Brasília está mais barato, não? Pagar a revista ou a garrafa de cerveja? A revista, a assinatura. A revista. Brasília é a maior renda per capita do país, isso explicado em grande medida pelo fato de que aqui existem muitos funcionários públicos, basicamente, eu quero dizer, funcionários federais. O que ele está querendo dizer é que lá é mais caro a cerveja do que a assinatura de Carta Capital. Diferentemente da Vila Quaquá, né, onde a assinatura da carta dá para comprar pelo menos 2. Isso eu posso informar para vocês. Mas apesar de ser a capital, apesar de ser a maior renda per capita do Brasil, em Brasília também existem opções de produtos e serviços mais populares. Aqui não é a Suíça, afinal de contas, nenhum lugar no Brasil é. Bom,
É verdade. Olha, eu aproveitei enquanto estava falando e entrei na abinha do site, onde está lá no cantinho superior direito, tem o Assine Carta Capital. Gente, está tendo uma promoção, eu não tinha visto. Para quem fizer a assinatura anual, sai por R$15,90 por mês. É o preço de uma cerveja. Na Barra Funda, tá? Na Barra Aqui na Funda, Vila na Quacá Barra é um Funda. pouquinho mais barato, tá? A gente tem que ser, né, honesto. Bom, e Barrocal, qual é o tema que você gostaria de destacar? Eu imagino que não teremos convidados no Poder em Pauta essa semana, né? Errou, teremos, Rodrigo. Teremos, olha, sim. tá vendo? Eu sempre sou surpreendido. Rafael Lucchesi, ele que é diretor de desenvolvimento industrial da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e é também presidente do Conselho de Administração do BNDES, o Banco Público de Fomento aí à economia brasileira. Será uma entrevista justamente sobre política industrial, sobre a geopolítica da política industrial atualmente, em particular. Vai ser uma entrevista às 16h da sexta-feira, agora, 31 de maio, no meio do feriadão. Entendi. É por isso que o Kaká, nosso editor de vídeo, não estava querendo contribuir, né, com aqueles videozinhos das declarações das autoridades. Eu pedi para ele também um vídeo da declaração do Netanyahu, ele não pegou. Né, ele entendia, porque o Barrocal está sacaneando ele, botando ele para trabalhar na emenda de feriado. Mas não será uma entrevista ao vivo, Rodrigo. Kaká, o nosso produtor, não terá de trabalhar na sexta-feira, no meio do feriado. Entendi. Então é porque ele está ocupado editando isso que ele não pôde. Entendi. Agora está perdoado o Kaká, tá? Está perdoado o Kaká. E Mari, você, qual tema gostaria de destacar? Eleições municipais. O Instituto Atlas Intel, em parceria com a CNN, divulgou uma pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo ontem, e os resultados são, ao mesmo tempo, interessantes e preocupantes. Na frente está o Guilherme Boulos, deputado federal mais votado de São Paulo, com 37,2% dos votos. Em segundo lugar está o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, com 20,5% dos votos. Então, são aí 15% do Boulos na frente. O problema é que quem vem logo atrás do Nunes é aquele coach, o Pablo Marçal, que decidiu que vai ser candidato a prefeito, anunciou agora recentemente que ele vai sair candidato, e ele já conta com 10% das intenções de voto. Ele já está na frente da Tabata Amaral, que soma 9,9%. É assustador, né, pensar no Pablo Marçal como alguém que está entre as 3 primeiras forças políticas, pelo menos agora nas pesquisas eleitorais. O lado bom dessa história... Depende, Mari. Se você for parar para pensar, tem alguns bairros paulistanos que são a cara do Pablo Marçal. Vai. Ele tem base, vai. Você não acha, Barrocal? Barrocal, ele é de São Paulo. Ele está em Brasília, mas ele conhece aqui, né? Não é à toa que o prefeito atual de São Paulo é Ricardo Nunes. Ok que ele não foi eleito, ele era vice de Bruno Covas, que morreu, mas Bruno Covas veio no embalo de João Dória Júnior, isso tudo queria dizer alguma coisa, afinal. O que me parece bom dessa história do Pablo Marçal com 10% dos votos é que parece que os bolsonaristas estão preocupados, porque aí ele racha um pouco esse público que estava muito certo que seria eleitor do Nunes. Até porque o acordo é que o vice do Nunes é alguém que vai ser decidido, ou pelo menos o Bolsonaro vai ter uma influência grande ali sobre o vice do Nunes, né? Agora eles vão ter esse problema para correr atrás, o Pablo Marçal aí com 10% das intenções de voto. E lá atrás vem o Datena, que se filiou recentemente ao PSDB e soma 7% das intenções de voto, mas ele ainda está negociando e talvez ele saia como vice da Tabata Amaral. Tá certo. Mari, eu vou encerrar por aqui, porque o Kaká ele já está desesperado, acenando para a gente, assim.
Essa foi a minha vingança para ele, porque ele, na verdade, depois dessa transmissão aqui, ele ainda vai preparar a transmissão do curso que a Carta Capital está dando, em parceria com professores da PUC de São Paulo, sobre os 60 anos do golpe, quer dizer, 60 anos de autoritarismo no Brasil, né? Porque, infelizmente, essas aventuras autoritárias, vez por outra, emergem novamente em nosso país. Por conta disso, ele está desesperado, ele está acenando aqui, está gritando no nosso ouvido, tá uma cena meio lamentável. Então, se vocês puderem depois deixar aqui alguns comentários para o Kaká, tanto no chat quanto, né? Eu falo assim, pô, Kaká, pega leve e tal, você tá pode deixar, o Kaká gosta, viu? Ele vai responder vocês com todo carinho. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a participação do Kaká sempre, a participação da Mariana Gabriela, direto de São Paulo, e do André Barrocal, direto de Brasília. Até a próxima, pessoal, e um bom feriado para todos.